Agora, é possível nos dias de hoje, evitar que uma crise chegue na mídia ou chegue na opinião pública? Difícil, Milton, difícil. Eh, Quem quiser abafar a crise, ele não vai conseguir. Porque hoje, dada a visibilidade que tenha os acontecimentos, a rapidez com que com o celular você coloca na mídia um fato qualquer, que tanto vale ser no supermercado como numa grande organização, não há como evitar. A mídia, hoje, a comunicação faz parte da natureza da crise. Né? E por isso que é importante eu saber como lidar com a mídia nesses momentos. Por quê? Porque a versão da crise é muito importante. Como é que as pessoas ficam sabendo da sua crise? Ela não vai lá na organização olhar como é que você está conduzindo. Ela sabe pelo relato da mídia. Por isso que é importante que as organizações deem declarações, se exponham nesse momento com a sua versão. Porque quem vai contar a história é a mídia. No passado, quando eu comecei na comunicação, que havia só rádio, TV e jornal, a gente podia passar um dia para dar uma explicação sobre uma crise. Na era da internet, das redes sociais, os especialistas em crise no mundo todo, há cerca de 2 anos, eles recomendavam que na primeira hora você tinha que se pronunciar. Se criou até uma expressão chamada Golden Hour, que é aquela hora que você tem que se pronunciar em qualquer acidente que você tivesse, qualquer fato negativo. Os últimos livros que saíram sobre crise, as últimas encontros que teve sobre gestão de crise, recomendam 15 minutos Ou seja, antes nós tínhamos 1 hora, para era nos o tempo pronunciar. considerado ideal para um Ideal, pronunciamento, exatamente. para responder ou pelo menos para se mostrar presente à Presente. frente daquele processo. Hoje, em apenas 15 minutos, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Por quê, Milton? Por que 15 minutos? Porque a opinião pública sobre uma crise, ela se forma imediatamente após a ocorrência da crise, pela velocidade da comunicação. Uma pessoa com celular coloca toda a imagem da sua crise, e inclusive depoimentos em questão de segundos e minutos. Se você não se pronuncia, quem vai conduzir a crise são as pessoas que estão falando sobre sua crise, não você. E a pior coisa que existe numa gestão de crise é você ser conduzido pela mídia ou pela opinião pública e não você conduzir. Usar as redes sociais antes mesmo de conversar diretamente com jornalistas ou com a mídia, é um caminho para tentar conter uma crise? Depende. Usar a rede social tem que ter muito cuidado, porque normalmente se recomenda para se a crise está pipocando na rede social de maneira muito negativa, você tem que assumir o controle disso. Mas, no momento que você for para a rede social, considere que você já está se pronunciando para a mídia. Porque a mídia vai repercutir essa rede social. Aquilo ali já é o pronunciamento oficial. Não tem como você dar uma explicação ali que depois não vale e fazer a sua manifestação oficial dizendo que aquela primeira manifestação não valia. Não. Você foi para a rede social, já está na mídia. Portanto, é um canal importante para se trabalhar num momento de crise, Sim, até porque vai sim. oferecer essa velocidade da resposta. Importantíssimo, importantíssimo. Agora, tem que ter muito cuidado, que eu chamo atenção, porque eu não estou falando aqui de assodamento. A resposta de crise, ela tem que ser muito bem pensada, ainda que seja 15 minutos, 20 minutos, eu tenho que pensar e por que eu tenho que responder, mas a grande pergunta que tem, eu não tenho ainda elementos para me pronunciar sobre a crise, porque eu não apurei tudo. Você vai, se manifeste sobre aquilo que você já tem. Assim como faz uma empresa aérea quando um avião some. Ela não diz quantos morreram, ela não diz o que aconteceu, porque ela não sabe. Ela diz, sumiu o avião. Daqui a pouco eu volto a me manifestar. O que a organização tem que fazer quando uma crise pipoca? Ela tem que dar uma explicação para que as pessoas dizem o que está acontecendo. Até o momento que eu sei que está acontecendo é isso. Daqui a pouco eu vou dar mais informações. E vai atualizando essas informações até o momento que ela tiver mais dados para fornecer ao público. Agora, se a resposta tem que ser tão rápida, como é que dá tempo de formar comitê de crise, pensar na política de ação para a gestão da crise? Não dá para fazer isso na hora que a crise surge. É uma pergunta boa também. O comitê de crise, ele não pode ser formado na hora que pipoca a crise. Quando eu falei de prevenção, nos itens da prevenção está a existência de um comitê de crise, ele já existe.
ele é Por isso acionado. que essa discussão tem que ser feita lá no planejamento estratégico da empresa. Exatamente, porque eu lá vou planejar e vou dizer qual é a minha equipe de crise aqui se eu tiver uma crise. Já existe essa equipe. Na hora que a crise desencadear, eles já sabem onde eles vão estar, como eles vão ser convocados, os telefones das pessoas que eles têm que acionar. Isso se chama prevenção. A palavra é essa. Aliás, por trás das grandes crises, Milton, há uma palavra que pipoca sempre, que bate sempre, que é controle. A prevenção de crise significa controle. Se eu não tenho controle, se eu não controlo a empresa, eu vou ter crise. Agora, forma-se lá o comitê de crise, necessariamente não é o presidente ou CEO que está coordenando, como nós já falamos aqui, mas eu preciso de um porta-voz para falar em nome da empresa, para conversar. Todo o gabinete de crise pode falar ou deve-se definir uma só pessoa? Milton, existem o que eu chamo de elementos-chave na gestão de crise. O que são os elementos-chave? Eu falei no primeiro e exaurimos bastante o tema. O primeiro elemento-chave é a liderança. Eu tenho que alguém comandar a crise. Não existe crise sem comando. A primeira pergunta que eu faço em alguém que me chama para falar sobre uma crise que está ocorrendo é quem está comandando, quem está liderando. Segundo lugar, porta-voz, como você perguntou. Eu tenho que ter alguém, uma pessoa preparada, mas que, apesar de ser preparada, não basta só ela ser preparada com media training e tal. Ela tem que saber o tema da crise, falar sobre aquele tema, conhece o tema da crise. Não necessariamente o coordenador do comitê nem o principal gestor, pode ser um empregado, um funcionário bom de conteúdo e de mídia. Porta-voz. O terceiro elemento-chave é, eu tenho quem fala, ele sabe o que ele vai falar, é a mensagem-chave. O que ele vai dizer sobre a crise? 3 ou 4, não mais do que mensagem-chave. O quarto elemento é o timing, que é a rapidez com que eu vou falar, que também já exaurimos aqui, que é a rapidez com que eu tenho que me pronunciar. O quinto elemento é para quem eu vou falar. Eu, às vezes, estou falando com alguns stakeholders e me esqueço de falar com o cliente. Me esqueço de falar com o fornecedor da minha empresa, que está lá desesperado para ver o que vai acontecer com ele, que ele fornecia a mercadoria para a empresa. Eu me esqueço de falar com o Congresso Nacional. Aí um deputado vai fazer um discurso lá e detonar a empresa. Então, conhecer os stakeholders. E o último, eu tenho um plano de crise. Se eu tiver esses 6 elementos, eu tenho o mapa de como eu vou conduzir uma crise. Então vamos fazer bem de forma resumida aqui. Os 6 elementos são? Liderança, porta-voz, timing, stakeholders, o plano de crise e a comunicação. Bom, e Os gestores de comunicação. a impressão que eu tenho é que normalmente quando acontece uma crise, o porta-voz da empresa se transforma numa folha A4. Porque só manda um comunicado para lá e para cá e ninguém aparece. Isso ainda acontece muito. Acontece muito. Aliás, E tem um momento para que isso aconteça de forma correta, ou seja, que se trabalhe dessa maneira, até porque não é momento do porta-voz se expor? existe. A empresa não necessariamente tem que dar uma entrevista assim que a crise desencadear. Aliás, muitas empresas cometem um erro nesse momento. Ele vai correndo, o gestor dá uma entrevista, não está bem preparado ainda, ele nem conhece toda a crise, às vezes o jornalista conhece mais que ele, porque as informações são rápidas, e ele vai despreparado. O que se recomenda é, no primeiro momento, eu tenho que me posicionar. Pode ser por um position paper, pode ser por uma nota, um comunicado, mas um comunicado que esteja falando com uma característica que é fundamental e nós não falamos aqui, que é eu estou contando a verdade até esse momento aqui. Eu não sei tudo, mas até esse momento que eu estou contando para você é isso. O grande pecado na gestão de crise é quando eu vou para uma entrevista, para um comunicado, e eu tento enganar. Eu tento minimizar a minha crise. É um erro. Eu tenho que falar a verdade. A verdade, muitas vezes, a opinião pública até perdoa, ele absolve a empresa numa crise grave, porque diz assim, olha, eles tiveram um problema. Que pena, tiveram, mas eles estão sérios, eles estão respondendo que vão assumir. Vão pagar pelo problema. A mentira não pode fazer parte da política de comunicação. Não, a mentira na crise é fatal. Hoje, com as redes sociais, com a NSA e Vigilante, o Edward Snowden e outros, não há como você ir para uma entrevista de crise tentando enganar. Daí a pouco, a própria mídia vai desmentir você. Então é o seguinte, a verdade é um componente importante da crise. E a pergunta é, por que as pessoas mentem nas crises? Existe uma estatística que diz que a opinião pública, mais de 50% da opinião pública acredita que as empresas mentem quando vão se pronunciar sobre a crise. Já está no imaginário das pessoas. Se você vai explicar a sua crise
com esse parte de que vai mentir, é pior a sua situação. Porque eles já estão achando que você mente, mesmo que você não minta. Mesmo que você diga a verdade. Diga a verdade. Então já está. Então, o que existe é, eu tenho que ter compromisso com a verdade, contar o que aconteceu, ainda que seja a coisa mais negativa do mundo. Por quê? Porque é aí esse momento que você tem a chance de se recuperar. Eu diria assim, eu tenho chamado a atenção para o momento zero. O que é o momento zero? O momento zero é aquele momento que você teve uma crise grave, que aconteceu um acidente, alguma coisa, e que a natureza, ou o destino, se quiser, te dá uma oportunidade de dizer assim, tudo bem, você teve um momento negativo. A partir de agora, corrige o que aconteceu. Esse momento zero é onde as empresas erram. Mas toda crise arranha a reputação? A reputação é um elemento que está presente, aliás, uma parte do meu livro é só sobre reputação. Reputação e imagem. Toda crise, ela é uma ameaça à reputação. Ela não necessariamente vai arranhar. Se você administrou bem a crise, provavelmente vai sair incólume. Agora, a maioria das crises que foram mal ou medianamente administradas, elas deixaram arranhão na reputação. Algumas jogam a imagem no buraco, não a reputação, se a reputação for forte, né? Agora, a crise grave, que foi mal administrada, que cometeu erros graves, ela vai dar um arranhão tão forte na reputação, a ponto de algumas empresas sumirem do mercado. Como várias que tem na história aí que sumiram do mercado. Por quê? Ela não conseguiu segurar o momento numa crise grave, a reputação foi para o buraco. Agora, é possível sair maior depois de uma crise? É possível. As crises não são o fim das empresas. Existe uma estatística que diz que a maioria das empresas envolvidas em crise no mundo, elas sobreviveram. E como sobreviveram? Com desgaste, com peso, sim. Mas muitas delas sobreviveram mais fortes. Por quê? Porque a crise é como se fosse um chacoalhão na empresa. Ela é um momento assim de instabilidade e que ajuda a empresa a se recuperar. Para fechar aqui essa nossa conversa no mundo corporativo, uma recomendação final sua dentro desse tema de gestão de crise que você considere fundamental. As crises são um problema social, são um problema da comunidade. A tua crise não é uma crise da organização, é uma crise dos teus stakeholders. Todos eles são atingidos pela tua crise. Se a empresa olhar do ponto de vista do consumidor, ela vai ter muito mais preparo para evitar crises corporativas que são extremamente deletérias e graves para o futuro da organização. João José Forni, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, trazer parte desse seu conhecimento na gestão de crise no mundo corporativo. Obrigado e até uma nova oportunidade.